Senhor Deus, Pai querido, convidamos, meu Pai, o Espírito Santo para se fazer presente em nosso meio. Senhor, que todas as barreiras, todo impedimento, Senhor, toda seta, venha cair por terra em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos na sua presença para aprender mais de Ti, para matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Senhor, coloca a vida do irmão Fernando nas suas mãos, que o Senhor derrame o seu sangue sobre a vida dele, a tua unção, que seja o Espírito Santo ministrando através da vida dele, Senhor. Que o Senhor venha falar nossos corações, venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais nessa noite. Desde já, Senhor, agradecemos pela bênção e pelo alimento que o Senhor vai nos dar nessa noite. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Para mim é sempre um prazer falar da palavra de Deus, né? Falar das coisas do Senhor é sempre um grande prazer, na verdade, né? É sempre muito importante isso, seja para a gente, seja para qualquer ser humano, né? E eu gosto. Quem não gosta, né? A gente tem um hábito muito feio, às vezes. A gente, que eu digo o ser humano, né? O ser humano, de uma forma geral. A gente tem um hábito muito feio de não procurar a resposta na Bíblia, né? Às vezes a gente procura a resposta em uma série de coisas, em uma série de lugares, mas na Bíblia a gente, às vezes, deixa sempre para um segundo plano, né? É claro, eu entendo que, na verdade, às vezes é muito difícil a gente procurar na Bíblia num primeiro momento, né? As circunstâncias, às vezes, são tão graves, são tão intensas, e a gente não procura ajuda na Bíblia no primeiro momento. Mas ter ela gravada no coração é uma coisa muito importante, né? Na hora da aflição, a gente não vai abrir a Bíblia e sair procurando, onde é que está mesmo aquele versículo que falava isso ou aquilo, né? Mas a gente conhecendo Deus, na verdade, a gente conhece a grandeza da sua magnificência, né? A gente conhece a grandeza do seu poder, e a gente, só de conhecer essa grandeza, a gente não precisa ficar procurando nada, né? Por ter ela gravada no coração. Mais uma vez agradeço a pastora Silvia pelo convite, né? E vamos ao que viemos, né? Vamos estudar a palavra de Deus. Então, a gente está estudando então sobre os frutos. Houve um estudo, né, pastora Silvia, sobre as obras do Espírito, né? E aqui a gente está estudando, na verdade, sobre as obras da carne, né? Tanto quanto os frutos do Espírito, os frutos da carne, eles são intrínsecos do ser humano, né? Eles, na verdade, fazem parte da estrutura do ser humano, né? Eu já ouvi falar algumas vezes que, para você ensinar uma criança aquilo que é errado, é só você não ensinar aquilo que é certo, né? Naturalmente, ela vai fazer o que é errado. Eu acho engraçado, porque esses dias eu peguei, vocês... as mulheres vão saber do que eu estou falando mais, mas os homens também podem imaginar. Toda batedeira tem aquelas pás, né, que giram e tudo, né? E aí, um belo dia, eu falei assim, o meu filho está muito quieto, meu filho tem 2 aninhos, e eu falei assim, ele está muito quieto. E aí eu fui até a área de serviço, né, a varanda, e quando eu cheguei até a varanda, eu olhei, ele estava tentando colocar aquelas 2 pazinhas que são de metal dentro da tomada, né? Aquilo fez o meu coração vir até o pescoço, e eu fiquei desesperado. Falei com a minha esposa, peguei aquilo lá, ele ficou chorando, né? Mas estava fazendo o que era errado. Então, para você ensinar uma criança a fazer aquilo que é errado, é só você não ensinar aquilo que é certo, né? Isso eu estou ilustrando para mostrar que a natureza de pecado, a natureza da carne, ela está tão arraigada na estrutura do ser humano, assim como a natureza de santidade, né? Então, a gente vive entre dois extremos, né? A gente está sempre entre 2 pontos, entre a santidade, em viver de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com aquilo que Deus determinou, de acordo com aquilo que Deus ensina, e a gente está no outro extremo, né? Para fazer aquilo que é errado, para mentir, para agir de maneira que é uma maneira, às vezes, que não convém, né, seja socialmente ou espiritualmente. Então a gente está sempre entre a santidade e o pecado. Essa é uma grande verdade, né? Porque no nosso corpo habita o pecado, a natureza da carne. E eu não estou falando da carne como corpo, né? Eu não estou falando da matéria, da carne em si. O que eu estou falando é da natureza pecadora do ser humano, né? E quando eu recebi esse tema da pastora Silvia, eu falei assim,
para mim é muito fácil falar sobre isso, né? Sobre isso. Porque há um tempo atrás eu fiz um estudo bem aprofundado sobre isso, eu li alguns livros, porque eu achei interessante, e vocês vão saber como é que eu cheguei nesse livro no decorrer desse estudo, né? E eu achei muito interessante isso. E mais engraçado é que hoje, quando eu sentei para preparar esse estudo, né, agora de tardinha, e aí eu sentei e estava debruçado sobre a Bíblia, eu falei assim, como a gente retoma algumas coisas que caíram no esquecimento, daí a importância da gente estar sempre estudando. Né? Então a gente vai falar hoje sobre impureza, libertinagem e imoralidade sexual. Tá? Como texto base, a gente vai ter esse de 2 Pedro 2, 12 a 20. Se você puder abrir aí o texto, eu quero falar para você uma coisa. O que a gente vai falar aqui hoje é basicamente sobre a imoralidade sob o aspecto sexual. Né? Isso não é muito fácil, às vezes, para falar dentro de uma igreja, porque às vezes a gente tem crianças, a gente tem os pequeninos. É difícil, às vezes, falar sobre isso, né? Porque tem crianças, a gente tem adolescentes ou pré-adolescentes que ainda não estão numa maturidade uma maturidade suficiente para entender o que a gente vai falar sobre imoralidade sexual, sobre imoralidade, né? Sobre impureza. E, às vezes, a gente poda algumas coisas. Aqui eu tenho mais liberdade para falar, tá? De um modo mais aberto, né, de um modo mais à vontade. Claro, sem nenhuma pretensão de dizer qualquer vulgaridade, porque isso não convém aos santos, mas eu fico mais à vontade para falar de uma maneira mais direta. Né? Enfim. Então, vamos lá. 2 Pedro, no capítulo 12 ao 20, né? Esse texto, ele fala, eu coloquei até em cima aqui da minha apresentação, sobre os falsos mestres e o seu caráter e obra. Né? Essa é parte da epígrafe. Né? Epígrafe é aquele textinho que está sempre em cima ali de uma série de versículos. Né? Na minha está escrito assim, a minha é Almeida Ferreira atualizada, e diz assim, os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Eu coloquei só falsos mestres, seu caráter e obra, só para dar uma ênfase maior a esses aspectos aí, e não o castigo, basicamente, sobre o caráter e obra, né? Sobre os falsos mestres. Então diz assim, 2 Pedro, a partir do capítulo 12. Esses, é claro, a gente está falando dos falsos mestres, né? Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são os profetas de novo, né? Os falsos profetas, não, os falsos mestres, aqueles que ensinam de maneira errada. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais para suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, e prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Bom, esse é o texto. É um texto bem longo, né? Se a gente fosse pegar versículo a versículo desse texto, a gente ia achar muita coisa para estudar em cima dele, né? Bastante coisa. Então, por ser um texto muito longo, e eu só li ele basicamente para que a gente pudesse contextualizar a história, e isso quando a gente estuda a Bíblia é muito importante, a gente contextualizar, porque a gente sai daquela armadilha de pegar versículos isolados e falar acerca desses versículos isolados, né? A gente tem os versículos de uma maneira muito mais ampla.
né? Porque a gente está inserido ele dentro de um contexto, né? Então ele está falando sobre o caráter dessas pessoas que normalmente levam aqueles para o erro, aqueles que são mais fracos, né? Como ele fala aqui no versículo 14, né, que ele diz que tem olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, né, aquela alma que não é nem um nem outro, né, não adora nem a Deus nem a Baal, fica ali no meio do caminho, não quer saber de muita coisa, nem com um nem com o outro, nem é pecador nem é santo, fica aquele morno, né, que a Bíblia chama de morno. Enfim, então ele está falando que esses caras são até os filhos malditos, né? Aquele que só dá desgosto, né? Uma vez que não joga em nenhum time, né? É mais ou menos isso, trazendo aqui para o nosso linguajar coloquial do dia a dia, né? Mas eu quero frisar exatamente nesse ponto aqui, nesse versículo que é o versículo 19, que diz assim: prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Tá? Esse é o versículo que a gente vai se debruçar especificamente. Tá? Então, antes da gente falar sobre esse versículo especificamente, né, que parece que está um pouco fora do contexto, né? Peraí, a gente vai falar sobre impureza, libertinagem, impureza sexual, né, sobre sexualidade, e a gente vai falar de escravidão e liberdade. Como assim? Isso aí está meio estranho. A gente vai entender por quê, né? Então, a gente vai abordar alguns temas, né, que, começando, claro, pela sexualidade, né? Então, a sexualidade, ela sempre foi um tabu, né? Hoje em dia, louvado seja Deus que tem mudado, né? As igrejas, elas falam muito pouco sobre sexualidade, né? Eu sou daqueles que gostam muito de Apocalipse, né? Eu já falei aqui uma vez, inclusive no último convite aí da pastora Silvia, eu falei sobre isso. Eu gosto muito de Apocalipse, eu gosto muito de ler sobre escatologia, sobre as coisas do futuro, sobre as coisas do tempo que virá, né? Então, eu gosto muito desses aspectos, né? E acho que a igreja tem que falar sobre isso. A igreja precisa falar sobre essas coisas, né? A igreja, na verdade, ela precisa abordar os aspectos de vinda de Cristo, né? O que a gente vê muito hoje é as pessoas falando muito sobre prosperidade, né? A gente vai ter prosperidade, a gente vai ser rico, a gente vai ser próspero, a gente vai ter dinheiro, a gente vai ter seja lá o que for, menos a gente fala sobre a vinda de Cristo. A gente não fala sobre o pecado que precisa ser deixado de lado, a gente não tem falado sobre a vida com Deus, né? A grande verdade é que esses aspectos parece que ficaram sem graças, e eu sou daqueles que eu acho que a gente deve abordar esses aspectos, né? Que a gente deve bom, então eu sou desses aí que acho que tem que se falar de pecado e tudo, só que isso não é tudo, né? Uma vez que a gente também tem aspectos de relacionamento, de dia a dia, né? Quando a gente lê o livro de Provérbios, por exemplo, o que a gente está lendo não é um livro de relacionamento diretamente para com Deus, né? Mas a gente está lendo um livro de sabedorias, de conselhos de um homem, de Salomão e outros, né? Que estão falando para outras pessoas como elas devem viver em comunidade, juntas, né? Quando a gente fala de provérbios, a gente está falando sobre isso, né? Então, é importante também esse aspecto, não apenas o aspecto da vinda de Cristo, ele não pode ser deixado de lado, obviamente, né? Mas esses aspectos também não podem ser deixados. E as igrejas hoje têm deixado esse tema de sexualidade, imoralidade, muito aquém. E você vai ver ao longo desse estudo que isso tem tomado uma proporção tão grande tão agressiva, principalmente não para nós, né, que já temos uma linha muito certa, muito direta, né, com Deus, e dizendo assim, não, isso está certo ou isso está errado, mas principalmente para os nossos filhos, né, para os nossos pequenos, que eventualmente ainda não têm a maturidade necessária para entender essas coisas. Então, esse tema de sexualidade é um tema que permeia a humanidade, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando da história do mundo, né? A gente está falando de como as pessoas se reproduzem, a gente está falando sobre relacionamentos de intimidade entre um casal, a gente está falando sobre o momento onde os corpos se
se entrelaçam, vamos dizer assim, né, para romantizar a coisa, né? Então a gente está falando de uma coisa que é característica do ser humano. Algumas igrejas e algumas pessoas acabam demonizando isso, né? Não, eu não posso falar isso na igreja porque isso é um tabu. A gente não pode falar nisso, a gente não pode falar sobre sexualidade, a gente tem tantas outras coisas importantes, e é verdade, a gente precisa falar dessas coisas importantes, mas na verdade a gente precisa falar sim da sexualidade, a gente precisa falar sim dos relacionamentos, e de como a impureza para essa sexualidade, ela se torna danosa dentro do seio da sociedade. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando dentro do seio da sociedade, né? Então, a sexualidade é isso. A história da humanidade é permeada pela sexualidade. E a gente precisa falar sobre isso nas igrejas, né? Não há pecado nela, né? Muito pelo contrário. Se houvesse pecado, com certeza Deus não criaria. Relacionamento sexual é uma coisa maravilhosa, criada por Deus. Ela foi feita para procriação, lógico, para propagar a descendência do ser humano, né? Tanto que a ordem de Deus lá no Éden, né? lá no início, no Éden não, mas lá no início, crescer e multiplicar-vos, né? Então aquela coisa de povoar a terra, enfim, tem gente que povoa até demais, né? Eu tenho um amigo que tem 9 filhos, né? Assim, meu Deus do céu, eu não sei como ele consegue criar 9 meninos. Eu tenho 2 e fico para morrer. Imagina ele que tem 9, né? Ele abusa ele abusa da quantidade de meninos. Ele levou muito a sério esse papel de povoar a terra. Mas isso é feito através da sexualidade, através de um ato que é um ato santo e que não deve ser banalizado, né? Aqueles que me conhecem, né, por mais tempo, há mais tempo, sabem que eu gosto muito de arte, né? De arte de uma forma geral. Eu gosto de música, eu gosto de pintura, eu só não gosto muito de dança, mas eu até acho bacana. Eu gosto de arquitetura, enfim, da arte como um todo, da arte como um todo. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na arte é de como a arte, a literatura, por exemplo, eu gosto muito de ler, né? Como a literatura, por exemplo, ela tem o poder de transformar as pessoas, né? O modo, né? O Paulo Freire, né? Ele tinha uma política de quando você lê, você se transforma, né? Você se torna um camaleão, você muda. Então a literatura tem esse poder, a música ela tem esse poder também, né? Quando você ouve uma música mais melódica, né? Com acordes mais melódicos, você parece que tem a sua alma tocada, né? Então a arte ela tem esse poder de tocar, né? Os próprios hebreus eram especialistas na arte, né? Alguns eram artífices, né? Tanto é que forjaram, quando saíam do Egito, né? Eles forjaram um boi para adorar, né? Quando Deus mandou que eles fizessem a Arca da Aliança, eles forjaram a Arca da Aliança. Então eram artistas também, eram escultores, né? Para fazer serafins em cima da arca, tinha que ter um certo dom artístico, né? Quando a gente pega, por exemplo, as músicas judaicas, né? As músicas judaicas vêm de muitos anos, né? Quando a gente vê algumas cenas de casamentos judaicos, eles se alegram e dançam e aquela coisa toda. Essas músicas vêm de muito tempo, né? São músicas que exaltam a Deus, são músicas que exaltam a comunhão. Enfim, para você ver que a arte ela está permeada na história da humanidade, né? E eu gosto muito dela, da arte de uma forma geral. Eu gosto muito da pintura, né? Então, na minha apresentação, eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho importantes. Essas duas obras de arte aí, alguns conhecem, né? A primeira, da esquerda, é uma obra da Tarsila do Amaral, é uma brasileira. O nome dessa obra chama Abaporu, né? O Abaporu. O Abaporu é uma pessoa, né? A obra da direita é de um autor italiano. O nome dele está lá em cima no cantinho esquerdo ali, né? O nome dele é Pablo Picasso. Né? São duas obras de arte, mas as duas obras de arte retratam uma coisa em especial. São duas pessoas nuas. Sim? Duas pessoas nuas. Não tem o que... Sabe? A primeira é o Abaporu, a gente só vê aquela cor de pele de uma pessoa branca, né? Normalmente ali, um tom de pele branca, uma pessoa que está ao sol, aquela coisa toda. E do lado de cá é uma mulher. Né? Do lado de cá a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, mas o da direita é uma mulher. A gente vê nitidamente os seios, as nádegas, né? A gente vê nitidamente que ela está de costa, né? E, claro, dentro do traço característico do Pablo Picasso. É isso aí. Tá? Não vou me prender muito em detalhes técnicos, mas são duas pessoas, e duas pessoas nuas. No próximo slide, tem duas obras de arte. A da direita, do Leonardo da Vinci.
né, chamado Homem Vitruviano. Isso aqui é uma medida de proporções. Aqueles que gostam de desenho como eu, né, vão lembrar de sair das aulas de desenho e tudo. É chamado Homem Vitruviano. É um desenho que mostra as proporções humanas. Nada demais, mas é um homem nu. É um homem nu. Você vai reparar que ele está nu. Né? E a da esquerda, para mim, a obra de arte de escultura mais bonita que um ser humano já fez. Né? Essa escultura é chamada de o Davi de Michelangelo. Né? Michelangelo é um artista muito conhecido, pintou a Capela Sistina, eu vou mostrar ela já já. Tá? Mas essa pintura de Davi, ela é tão incrível, depois se você tiver interesse, ele chegou a esculpir as veias do braço do Davi, né? As veias do pescoço do Davi, essa artéria que corre no nosso pescoço, né? Que é a carótida, ele chegou a esculpir isso aí. É uma obra de um verdadeiro artista. E o interessante é que os dois estão nus. Percebe a sexualidade permeada nas obras de arte? Entendeu? Nas primeiras a gente viu duas pessoas, né? Claro, duas pessoas de uma forma muito abstrata. Aqui já duas pessoas de uma forma muito mais concreta, né? Do Davi e do Homem Vitruviano. A terceira obra é uma obra muito conhecida, né? Essa aqui é uma obra também do Michelangelo, está lá na Capela Sistina, ou seja, está dentro de uma igreja. Uma igreja católica, a Capela Sistina, está dentro de uma igreja. Essa obra é o centro da obra de Michelangelo, ela está no meio da Capela Sistina. Né? Ela mostra o homem, a figura do homem que está à esquerda, e a figura de Deus que está à direita. Né? A primeira, que é o homem, está pelado. Né? Se a gente for reparar os anjinhos que estão segurando a figura que representa Deus ali, eles estão pelados. De novo, gente pelada. Né? Mais para frente, a gente tem a mesma capela, né? Essa pintura aí está localizada na mesma capela e mostra Adão e Eva, né? Também pelados como vieram ao mundo, né? Adão, homem, e a Eva também, mulher pelada. Então percebe aí que a gente está usando aí a sexualidade, né, de uma forma não agressiva. Né? O que a gente está usando em todas essas obras de arte, né, seja no Abaporu da Tarsila, seja nessa mulher sentada aqui do Pablo Picasso, no Davi, no Homem Vitruviano, nas pinturas da Capela Sistina, a gente está retratando, na verdade, pessoas nuas que remetem à sexualidade. Só que, se eu perguntar para você se isso aqui é algo vulgar, certamente você vai falar para mim que não. Fernando, isso não tem nada de vulgar. Isso, pelo contrário, é uma obra de arte. Né? Duas dessas pinturas, como eu falei, inclusive essa que está aparecendo aí, são pinturas que estão dentro da Capela Sistina, estão dentro de uma igreja onde acontecem missas. Né? As missas acontecem dentro dessa capela e está lá a gente pelada. Só que isso são obras de arte que retratam momentos, figuras, personagens da história. Né? Algumas obras de arte retratam até sentimentos. Tá. Então, quando eu mostro tudo isso aqui, gente, eu não estou querendo dar aula de renascimento, né, de como essas pinturas impactaram o renascimento, nada disso. O que eu quero mostrar para você é que a sexualidade, ela não é em si algo danoso, ela não é em si algo agressivo, ela não é em si algo pecaminoso. Não é. Sabe, esses dias eu estava vendo o meu filho e a gente foi dar banho nele, né, minha esposa foi dar banho nele, e aí tinha colocado a água lá tinha colocado a água na banheira, né? Colocou a água lá na banheira e de repente o menino veio correndo pela casa pelado. Ele veio correndo igual um desesperado, correndo. E aí eu falei assim, ô peladão! E ele achou aquilo mal barato, eu chamar ele de peladão. Daí eu falei assim, peladão, vem pra cá. E ele, peladão, ficou peladão, falando peladão há meia hora. Então percebe que para uma criança de 2 anos, a sexualidade de estar nu pouco importa para ele, né? Ele não vê isso como sendo algo errado ainda, sabe? Então, a sexualidade, com tudo o que eu quero mostrar na verdade, tá? O que eu quero mostrar para você é que ela é pecaminosa. Muito pelo contrário, ela era natural do ser humano, né? Ela foi criada por Deus, como eu já falei. Ela foi constituída pelo Criador para que o ser humano aproveite essa sexualidade, tá? Vamos seguir então. Deixa eu ver a minha colinha aqui, se eu estou no meu cronograma. Estou. Beleza. Essa aqui é uma que eu acho muito bonita também, né? Para quem não conhece, o nome dessa obra chama-se Pietà, né? Ela simboliza Jesus Cristo quando foi tirado da cruz, né? E Maria,
né? Essa obra, ela é incrível. Para quem já entrou na Capela Metropolitana aqui em Brasília, né? Eu sei que tem pessoas aqui que não estão em Brasília, mas na Capela Metropolitana, aqui na Capela não, perdão, na Catedral Metropolitana, que é uma igreja católica aqui em Brasília, tem uma réplica dessa escultura. Eu acho ela incrível porque ela retrata pano esculpido em mármore, né? E percebam uma coisa, a gente está falando de Cristo. A gente está falando de um Cristo, claro, gente, eu não estou falando aqui de adoração de imagens, o que a gente está falando é de representações artísticas, tá? Mas a gente está retratando Cristo seminu. E ninguém em sã consciência diria que isso é vulgar, porque de fato não é. É uma obra artística de um nu, né, ou de um meio nu artístico, demonstrando que a sexualidade em si não é pecaminosa dentro da arte. Claro que a gente tem artes e artes, e a gente vai entrar isso mais para frente nesse aspecto. Então, a gente tem essas três obras, essas 5 obras, né? Essas 5 obras aí que a gente pôde ver. A literatura, ela também está... E eu quero ler com você uma que eu acho simplesmente incrível. E como eu falei no começo, eu fico muito à vontade para retratar essa aqui, diferente de quando a gente está na igreja, né? Eu quero que você abra aí, por favor, meu irmão, em Cantares, no capítulo 7, né? Cantares, no capítulo 7. Todo mundo aqui conhece, ou pelo menos a maioria conhece, que o que fala o livro de Cantares, né? O livro de Cantares, na verdade, é um dos livros poéticos da Bíblia, né? É um dos livros poéticos, então, na verdade, é uma poesia, né? E eu gosto muito da poesia por ser uma obra de arte, porque a poesia retrata uma cena que é atemporal, né? Assim como o livro de Apocalipse, por exemplo, ele é muito metafórico, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma besta que emerge do mar, a gente está falando para um tempo, a gente está falando para todos os tempos, né? Porque é uma figura metafórica, né? Então, quando a gente vê Cantares, é um livro poético, né? Falando de um relacionamento, alguns estudiosos relacionam de Cristo com a igreja, né? Alguns falam, não, é uma poesia, mas também relaciona, além de Cristo e a igreja, relaciona o relacionamento entre um homem e uma estão casando, né, e mostra aquele envolvimento, aquela coisa toda, desde o seu começo, né, com a moça sonhando com o rapaz, e o rapaz declarando seu amor para a moça, até que a gente chega no capítulo de número 7. Esse capítulo eu acho especialmente incrível, porque ele retrata uma coisa que eu não sei se você tiraram aqui Cantares da minha vida. Deixa eu vou achar ele aqui rapidinho. Então ele retrata uma cena incrível, eu acho simplesmente incrível quando a gente trata sobre sexualidade. Eu vou ler para você Cantares e a gente vai destrinchando ele para eu mostrar para você que tanto nas obras de arte, quanto na literatura, quanto em vários ramos, a sexualidade ela não é vista como algo pecaminoso, muito pelo contrário, além de ser bonita, né, a sexualidade ela não é pecaminosa, né? A Bíblia mostra que ela não é em nada pecaminosa, e eu vou te provar lendo esse texto de Cantares, você vai achar muito legal. Olha só, gente. Como eu falei para você, isso é um livro poético. Isso aqui é pura poesia. Pura poesia. Só que assim como um livro qualquer, quando a gente lê uma poesia, a gente precisa enxergar o cenário. Alguns estudiosos de literatura dizem que isso não é muito a praia do Brasil, não, que a gente não sabe ler. Né? Mas vamos voltar no texto e eu vou te mostrar como a sexualidade está permeada nesse texto. Olha só, ele diz assim: que formosos são os teus passos, dado em sandálias, ó filha do príncipe. Ó filho do príncipe, aqui. Ele está falando que ela está usando sandália. Esse é o esposo falando, ele está falando que ela está usando sandália. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados pela mão de artista. Olha como essa safadeza do cabo aqui. Olha só, ele está falando de uma mulher que vem em direção a ele e ela está meneando o quadril. Menear o quadril nada mais é do que balançar a cintura, né? É como se ela estivesse rebolando, né? De uma maneira mais aberta. Como eu falei, eu vou falar abertamente. Né? Então ela está vindo na direção e ele está olhando as sandálias dela. Isso é muito importante. Ele está olhando o pé dela. O pé dela é que ele está olhando. Então ele está vendo que ela vem meneando, ela vem balançando, e ele está olhando os pés dela. Versículo 2. O teu umbigo é taça redonda. Para. Ele está olhando aonde agora? Na barriga. Olha só. Está olhando na barriga dela.
Ele está vendo o umbigo, quer dizer que ela não tem roupa. Percebeu aí? Vamos lá. Ele diz mais. O teu umbigo é taça redonda e que não falta a bebida. Para de novo. O que um... Meu Deus, umbigo. Todo mundo conhece um umbigo aqui. Um umbigo é um buraco, né? Que parece uma taça. Ele está falando que é uma taça que não falta bebida. Ele quer beber no umbigo, ele quer saborear esse umbigo. Olha só. Vê se isso não é a mais pura sensualidade sob um aspecto de marido e mulher. A gente está falando de marido e mulher. A gente não está falando de namoradinho, a gente não está falando de casalzinho de qualquer qualidade, a gente está falando de esposo e esposa, é isso que a Bíblia diz. Tá? Então, ele está falando isso. O teu ventre é um monte de trigo que está cercado de lírios. Olha, o elogio, está elogiando, né? Os teus 2 seios. Ele está olhando para onde agora? Percebe aí? Olhou o pé, olhou o umbigo, está olhando os seios da esposa agora. Os teus seios são 2 crias gêmeas de uma gazela. Ele está olhando os seios da mulher e está dizendo que eles são iguais. Percebe a análise da sensualidade, da sexualidade, ou melhor, né? Ele está analisando os seios dessa mulher. Vamos seguindo. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. Quando ele fala essas comparações de gazela, do campo, é claro, a gente está falando de pessoas que cresceram em uma cultura tipicamente agrícola, né? Então, é claro, as comparações deles são comparações tipicamente agrícolas. Né? O teu pescoço como torre de marfim. Ele está olhando agora onde? O pescoço. Percebe que ele está olhando da cabeça aos pés? Ele olhou o pé, ele olhou o umbigo, ele olhou os seios, ele agora está olhando o pescoço. Teu pescoço como torre de marfim, teus olhos são as piscinas de Hesbom. Olhou o olho agora, pescoço, olho. Comparando os olhos, elogiando os olhos, são como piscinas, claros, brilham, sei lá. Né? O teu nariz, torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça, como Monte Carmelo. Tua cabeleira, como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Olha só, ele está elogiando, ele está analisando, ele está fazendo galanteios para a esposa. Percebe a sexualidade envolvida aqui? Quão formosa e quão aprazível é amor em delícias. Ele chama ela de amor em delícias. Ele está literalmente extasiado. O esposo está olhando para aquela esposa e está extasiado com ela. Né? Esse teu porte é semelhante à palmeira. E os teus seios são os seus cachos. Isso é muito importante. Os seus seios são os seus cachos. Então, o que ele está olhando? Ele está olhando o seio e está comparando os seios delas, da esposa, a cachos. Tá? Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, sejam os... Até aqui. Né? O que ele está querendo? Ele está querendo agora, além de ver, que ele só estava vendo, ele está querendo tocá-la. Percebeu a sexualidade? De novo, ele viu, ele apreciou, ele elogiou, ele galanteou, ele flertou, ele fez todo um cenário. E agora ele está querendo se aproximar. Vamos seguindo. Quão formosa e quão aprazível é meu amor e delícia, o teu porte é semelhante a palmeira, os teus seios são os seus cachos. Dizia eu, agora ele está pensando com ele mesmo, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, o aroma da tua respiração como das maçãs. Percebe que agora ele não está mais olhando, ele está sentindo o aroma dela, o aroma da maçã, que ele faz a comparação, é lógico, né? Mas ele está próximo dela. Olha o envolvimento. Os teus beijos são como bom vinho. Ele agora beija ela. Percebe a sexualidade envolvida? Só que essa sexualidade, irmão, não é uma sexualidade dessa que a gente vê hoje. Essa sexualidade que a gente está falando é uma sexualidade que envolve... Irmãos, cá para nós, isso aqui é melhor... Ler isso aqui é melhor do que ler 50 tons de cinza. Olha só, cara, isso aqui é uma sexualidade de uma pureza tão grande. A gente está falando de um esposo e de uma esposa que estão se relacionando. Ele elogiou, ele viu, ele viu como ela se aproximava dele, meneando os quadris, falou do pescoço, falou da barriga, falou dos seios, do cabelo, do olho, do nariz. Ele está falando de tudo.
Olha a sexualidade permeada nessa história. Paramos o noivo, agora vamos para a noiva. Para a esposa, ou melhor, né? Algumas versões falam noiva. Né? Então, diz assim, ela falando agora: vinho que se escoa suavemente para o meu amado. Para. O que ela está dizendo, gente? Ela está falando assim: o que eu tenho, o que você viu, é teu. Deslizando entre os seus lábios e dentes. Ou seja, agora estão coladinhos. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Olha só que poesia bonita, olha só que poesia incrível de se falar. Ela está falando assim, você viu tudo isso? Vamos sair para o campo, vamos ver se tem muito mais do que isso. É isso que ela está dizendo. Vamos ver se tem mais coisa. Esse amor em delícias que você está vendo, tem mais. Por quê? Vamos ver se a vide floresce. Olha que incrível, gente. Vamos seguindo. E a gente vai acabar por aqui para não se estender demais. Diz assim, as mandrágoras exalam seu perfume, as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu te reservarei, ó meu amado. O que ela está falando é que ela é só dele. Ela, a esposa, pertence só a ele, porque ela está reservada para ele. Quando você reserva uma mesa no restaurante, essa mesa não fica com ninguém. Ela está reservada para você, porque ela é sua. Então percebe a relação pura, a relação de envolvimento, a sexualidade envolvida dentro de um texto da Bíblia. Isso eu acho simplesmente incrível. O que eu quero falar com toda essa história, com as fotos das artes, é que a sexualidade ela não é pecaminosa. A sexualidade ela é boa. A sexualidade ela é envolvente. Ela faz parte de um relacionamento entre homem e mulher. A sexualidade ela é, na verdade, uma dádiva de Deus. Aqueles que são casados sabem do que eu estou falando. A vida sem a sexualidade ela teria um gosto não tão bom. Ela não seria tão boa. Só que tem um problema. Lembra lá no começo, quando eu falei que a gente, no nosso ser, na nossa essência como ser humano, habita tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal? Quando a gente, então, coloca essa sexualidade sob o ponto de vista da maldade, da impureza, né, a gente arruma um grande problema para a nossa vida. Vamos seguindo? Cantares 7 a gente já leu, né? Então a gente vai falar sobre a impureza, tá? Isso aqui é um desenho do tabernáculo. É um desenho não, ou melhor, isso aqui não é um desenho. É uma representação do tabernáculo de Deus. O tabernáculo, você sabe, é aquela tenda, e você está vendo aqui, é uma tenda, né? Que ela foi construída lá quando o povo estava no deserto, né? Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, e era o lugar da habitação de Deus. E eu quero que você perceba, vocês estão vendo a setinha do meu mouse aqui? Sim? Sim, dá para ver, sim. Dá para ver? Tá na exibição. Vai, passa. Sim, tô vendo. Tá vendo, né? Pois é. Então, tá vendo aqui que isso aqui é um tabernáculo que foi construído, tá no deserto do Negueb. Isso existe de verdade. Até hoje é um tabernáculo feito para exposição lá no deserto do Negueb, uma região, eu não lembro agora o nome, mas é o nome de uma mulher, o nome da região, né? Eu não me lembro agora, mas é no deserto do Negueb. Então, aqui a gente está vendo, logo na entrada aqui, né, uma caixa grande, né? Isso aqui é a representação do altar do sacrifício, né? Isso aqui é a representação do altar do sacrifício. E isso aqui é o tabernáculo em si, né? Aqui dentro ele é dividido em dois, onde tem o lugar santo dos santos, onde habita a presença de Deus, onde aparece a Shekinah de Deus, né? Esse cara aqui não faz parte do cenário, ele está aqui de penetra, né? Mas o que eu quero que você preste atenção é nessa baciazinha aqui, ó, tá? Que está entre o tabernáculo e o altar do sacrifício. Essa baciazinha aqui, tá? Eu quero que você preste atenção nisso, daqui a pouco a gente volta nessa imagem.
A gente está falando, então, sobre a impureza. Uma coisa impura, na verdade, é uma coisa que foi privada da sua pureza. Parece até bobo falar isso, né? A coisa impura é uma coisa que foi privada da pureza. É isso mesmo. Né? Só que a gente tem dois aspectos que são importantes à luz da Bíblia quando a gente fala sobre impureza. E é claro, eu estou falando aqui de impureza de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito genérica. Porque se eu for me prender a impureza em cada ponto, em cada aspecto, a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Mas a impureza, na verdade, é esse aspecto de colocar uma coisa que não pertence a uma outra. Né? Eu tenho água pura e eu coloco sal, eu estou colocando uma impureza nessa água. Né? Nem sempre uma impureza é uma coisa ruim, do ponto de vista genérico, né? Geral, né? Específico, não, mas genérico. Então, quando a gente coloca uma impureza. Mas quando a gente está falando da impureza sob o ponto de vista bíblico, a gente está falando da impureza quando a gente coloca o pecado naquela sexualidade. Lembra aquela sexualidade bonita que a gente viu, atraente, que é expressa de várias maneiras no ser humano? Eu falei aqui do meu filho, a gente falou das artes, a gente falou do texto bíblico de Cantares. Né? Quando a gente coloca essa impureza dentro dessa sexualidade, a gente tem um grande problema, porque a gente torna todo o conteúdo impuro. A gente torna tudo aquilo que era puro, bonito, agradável a Deus, a gente torna isso uma coisa que passa a ser desagradável a Deus. E como é que a gente, então, limpa isso? Né? Sobre o ponto de vista do Antigo Testamento, a gente vai ver em Levítico capítulo 11, se eu não me engano, de 11 a 15, e tem alguma coisinha no 19 também. Né? Levítico, aquele livro que ninguém gosta de ler, que fala das leis de Israel, né, para o povo, quando estava no deserto. E aí vai falar sobre a impureza dos alimentos. Né? Alguns alimentos eram impuros e não podiam ser comidos. Fala da impureza das doenças, de algumas secreções que saíam do corpo humano que deixavam a pessoa impura, né? Algum prurido sobre a pele, de lepra, enfim. Então, a impureza no Antigo Testamento, ela está relacionada com aquilo que não podia ser colocado dentro de uma coisa, né? Nesse caso aí do ser humano, né? Não podia ser colocada no ser humano sem que as outras pessoas que estivessem próximas também estivessem contaminadas. A gente fala, por exemplo, da lepra, né? Vamos falar da lepra. Né? Quando uma pessoa estava leprosa, ela não podia ficar no arraial, porque outras pessoas que estavam no arraial, né? No arraial é na congregação, vamos dizer assim, né? É onde as pessoas conviviam. Né? Aquela pessoa não podia ficar ali, ela tinha que ficar do lado de fora do arraial, ou seja, lá longe, num cantinho separado, até ficar bom da lepra. Porque senão a impureza daquela pessoa ia acabar passando para as outras. Né? Isso é a impureza sob o ponto de vista do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a coisa vai um pouco mais profunda, vai um pouco mais para dentro, porque a impureza no Novo Testamento ela está relacionada com a impureza interior, a impureza moral, né? Tanto que Cristo, quando fala aquele negócio quando você olha para uma mulher e deseja ela, né? E está desejando no seu coração, você já está pecando, né? E está falando então de uma impureza que entrou no seu coração e ela tem um caráter moral, não é um caráter físico, né? A impureza você não está vendo, né? Então é uma pureza de coração, na verdade. Então, esses dois. Só que tanto uma quanto a outra, do Novo quanto do Antigo Testamento, a gente precisa de uma coisa para que a gente precisa fazer uma coisa para que a impureza seja retirada disso. A gente precisa afastar o alvo da impureza. Imagina que a gente tem duas coisas juntas, né? Essa primeira torna essa segunda impura. Como é que eu torno essa segunda pura de novo? Se eu remover a impureza. Essa é a lógica da impureza. É tornar algo que é sadio, que é são, que é santo. Nós, como seres humanos, quando o pecado entra na nossa vida, nós nos tornamos pessoas impuras. Por isso que carecemos da misericórdia de Deus, para que nos limpe. É por isso que o sangue de Cristo, ele nos limpa do pecado. Percebe que a limpeza significa uma lavagem da impureza? Quando a impureza ela entra na sexualidade humana, ela causa um problema. Em alguns versículos bíblicos, no Novo e no Antigo Testamento, ele fala de impureza sob o ponto de vista sexual. E é o que a gente está discutindo hoje. Né? O que a gente vai falar hoje, o que a gente está falando hoje, é a impureza sob o ponto de vista sexual. Beleza? Então, a impureza. Agora, por que eu mostrei para você o tabernáculo? Porque essa segunda coisinha aqui que você está vendo, né, que é aqui é o altar do sacrifício, né? E essa segunda aqui é a bacia com água.
Quando a gente fala de água na Bíblia, a gente está falando de limpeza, a gente está falando da palavra de Deus. A figura que representa a água na Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que quando tem uma passagem bíblica em que a mulher pede água, né? Cristo pede água e fala assim: a água que eu te der, se você beber, nunca mais você vai ter sede, né? O que ele está falando é: se eu te ensinar o que eu tenho para te ensinar, você nunca mais vai precisar de água, você nunca vai precisar de outra palavra que não essa que eu estou te dando, né? Essa bacia aqui, ela tinha água. O que acontecia? O sacerdote, quando ia oferecer um sacrifício a Deus, ele entrava, né? Aqui tinha uma portinha aqui, assim, né? Que não tá dando para ver, mas ela está aqui. E ele entrava nesse tabernáculo, matava o cordeiro aqui, e o sangue desse cordeiro, né, desse cabrito, desse animal, ficava nas mãos do sacerdote. O sacerdote, é como se o sacerdote tivesse nas mãos dele a culpa de ter matado aquela pessoa. Percebe? Que o sacerdote, quando mata o cordeiro, né, e a expiação do cordeiro era para a expiação dos pecados das pessoas, né? Então, o sacerdote ele tem agora, depois de matar aquele cordeiro, que simboliza Cristo, lógico, né? Depois de matar aquele cordeiro, ele tem nas mãos sangue. E antes de entrar na presença de Deus, ele não pode entrar com sangue nas mãos, com a impureza nas mãos. Então, ele tem que passar, antes de entrar no lugar santo, e depois no Santo dos Santos, ele precisa lavar as suas mãos naquela água. Percebe o negócio aqui, irmão? A água, simbolizada pela palavra, é o que nos limpa da impureza do pecado. Quando a gente lê textos como esse que a gente leu em Cantares, a gente está lendo um texto, na verdade, que é um texto de pureza, mas que se tiver alguma impureza dentro dele, ele se torna pecaminoso. Então a gente precisa da palavra de Deus para retirar essa impureza dali. Entendeu a lógica aqui da impureza? Vamos seguindo. Libertinagem. A libertinagem é um negócio interessante. A libertinagem, na verdade, se a gente for pegar a libertinagem, eu me lembro quando eu era pequeno, e aí a gente brincava com os mais velhos, né, com os adultos, assim, a gente começava a brincar, e aí no Nordeste, né, o pessoal é meio carrancudo, é meio bruto, assim, eu digo isso para o pessoal de lá, então o pessoal é meio bruto, e aí falava assim: ó, eu te dei liberdade, não libertinagem. Né? E aí eu nunca entendi, eu era moleque, garotinho, assim, eu nunca entendi aquilo. Eu falei: me deu liberdade, mas libertinagem é a mesma coisa, assim, liberdade, libertinagem. Mas, na verdade, a libertinagem, né, dentro de muitos conceitos, é um conceito muito amplo, né? Então, dentro de muitos conceitos, a libertinagem, na verdade, é o abuso da liberdade. É quando eu tenho a liberdade e eu excedo aquilo, né? É quando a gente brincava com os adultos, por exemplo, quando eu era moleque, e a gente brincava com os adultos e aí a gente passava da conta, né? Sei lá, exagerava na conta e falava: ó, libertinagem, menino. Né? É porque a gente passou da conta, né? A brincadeira, ela existia, era bacana a brincadeira, né? Mas o excesso da brincadeira, ela é agressiva, ela é danosa, ela é perigosa. Hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de preconceito racial, né? Uma coisa é você brincar, outra coisa é você ferir as pessoas, porque você passou da brincadeira da conta, né? Então, às vezes, você passa um pouco da brincadeira. Né? Então, quando você passa da brincadeira, a brincadeira exagerou um pouquinho, você não está sendo libertário, vamos dizer assim, né? Você não está usando de liberdade, você está usando de libertinagem, né? Então, é um abuso da liberdade. A libertinagem, na verdade, é isso. É só um adendo aqui, não sei se acrescenta muita coisa, mas existia dentro das artes um movimento de libertinagem, eu acho que cabe sim, né? Mas existia uma linha de artistas, né, que eram chamados de libertinos, né? Os libertinos. Os libertinos, na verdade, eram aqueles que queriam pegar as obras de arte, aquelas obras de pureza, né? Aquelas obras que eram obras belas, né, e queriam tirar um pouco da moralidade daquilo ali. Né? Então, tirou a moralidade da obra de arte e colocou ela como algo vulgar. Né? Quando a gente olha algumas obras de arte, e na internet a gente acha várias, né? Isso até porque é um movimento artístico, né, que eu não gosto muito, exatamente porque exagera um pouco na dose, né? Exagera um pouco vai um pouco além do que pode, né? Vamos dizer assim. Né? Então, esses caras eram conhecidos como os libertinos, né? Então, na verdade, a libertinagem é isso, é exagerar na dose, né? É uma quebra de padrões. Eu até escrevi aqui
é o abuso da liberdade, é uma falta de restrição moral, né? É uma conduta de uma pessoa que se entrega imoderadamente a um prazer sexual ou uma prática de libertino. Ou seja, é alguém que se entrega e vai, agora pode tudo. É o que a gente tem visto hoje, né, com relação à sexualidade. Hoje pode tudo, homem com homem, mulher com mulher, hoje pode tudo, hoje tá avacalhado. Né? Então, calma aí, não é bem assim. E esse movimento, ele, na verdade, queria mudar. Quando eu estava estudando sobre a libertinagem, vou voltar aqui, né, eu peguei essas 4 imagens aqui. Essas 4 imagens eu achei muito chocantes. A primeira que eu quero chamar a atenção é essa que está na direita, né? Que era o Peladão de São Paulo, do MASP. Se vocês lembram, isso aqui é uma obra libertina. Como eu falei para vocês, a nudez ela não tem problema. Lembra que eu falei das obras de arte? A nudez está permeada na história do ser humano, a sexualidade está permeada nas obras de arte humanas, tá? Mas isso aqui é libertinagem. Isso aqui é passar da conta. Eu tenho 4 crianças quase fazendo um círculo, uma cirandinha com um cara pelado. Essa foto tem um pontinho porque eu botei um pontinho ali. Esse pontinho foi o que eu botei. Mas porque a foto original, o cara não foi tão bonzinho e colocou esse pontinho aí. O cara tá com todas as ferramentas balançando. Essas da esquerda aí, eu tenho 3 imagens na esquerda. Eu tenho uma escola de libertinagem. É claro que essa escola não está ensinando você a ser um tarado. Né? Mas essa escola está mostrando movimentos artísticos como esse da direita. É uma escola de libertinagem, é uma escola artística de libertinagem que mostra coisas de cunho sexual, e você está vendo que são homens de cueca, com sacos na cabeça, uma coisa que chega a ser quase bizarra. Tá? Embaixo eu tenho um livro, né, que é um livro que ficou muito conhecido, virou filme. Depois tem uma série, 50 tons de cinza. Depois tem 50 tons mais escuros de cinza. Depois tem 50 mais não sei o quê. Né, virou uma trilogia. Sabe por que tem uma trilogia? Porque mostra um relacionamento entre um homem e uma mulher que não são casados. Olha só. Que não são casados e que, por acaso, fazem as 1000 peripécias. Das mais agressivas. Amarrando, batendo. Gente, leia, pegue uma sinopse do livro, não do filme, mas pegue uma sinopse do filme, do livro na internet e veja o que acontece nesse livro, perdão. Isso é terrível. E esse carinha aí com cabelo, que parece mais um juiz da Idade Média, né? O nome desse cara é Marquês de Sade. O Marquês de Sade, ele, na verdade, era uma pessoa que existiu, né? Era um filósofo, ele, tudo. Ele era escritor também, né? Era escritor francês, e ele fazia parte dessa linha libertina, né? Então, as obras do Marquês de Sade, na verdade, eram obras literárias, né? Essas obras literárias eram escritas com um alto teor. Ele também escrevia sobre política, ele também escrevia sobre uma série de outras coisas, mas as obras dele que tomaram mais vulto, né? Que ficaram mais conhecidas entre as pessoas no mundo, né? Hoje em dia são obras mundiais. Né, faz parte da literatura mundial, né? São obras de cunho erótico, de cunho sexual, né? Só que se fosse uma obra de cunho sexual, né, como é a obra que a gente leu em Cantares, né, mas não, a obra dele, ela denegria, eu até coloquei aqui, ela falava sobre fantasias sexuais, com ênfase na violência, com ênfase em sexo sodômico, né, de sodomia, sexo anal, né? Falava sobre crime, sobre blasfêmia, tudo relacionado a sexo. Olha, vê se esse cara não passou do ponto. Ele faz parte de uma escola libertina. Então, olha o problema da impureza, olha o problema da libertinagem, dentro de uma coisa que é santa, pura e que é agradável, que é a sexualidade. Né? É engraçado que quando você ouve o termo sádico, por exemplo, né, o termo sádico surgiu do Marquês de Sade. Né? O sádico é aquele que gosta de ver as pessoas sofrendo, né? Mas não sofrendo só por sofrer. Não, esse cara está passando por um problema, eu estou gostando de ver ele. Não, ele é sádico sim, mas o termo sadismo, né, na verdade, surgiu com cunho sexual. Né? São as pessoas que gostam de, durante o ato sexual, bater no outro. Gosta de agressividade. Vê se isso não passou da conta. Vê se isso não está sendo, ao invés de ser liberdade, sexualidade livre, né, como é a que a gente leu em Cantares, vê se isso não passou um pouco da conta.
peraí, sexualidade com violência, com agressão, sexualidade com, sei lá, com atos estranhos, em lugares estranhos. Vê se não passou da conta. Passou, né? Obviamente, todos estão com o mesmo pensamento do que eu. Passou da conta. Isso é ser libertino. Isso é passar e exceder o limite. Percebe que a impureza leva à libertinagem. E a libertinagem leva à impureza sexual. É um ciclo. Eu vou dizer que é um ciclo vicioso. Né? É um ciclo que não tem fim. Né? Da impureza sexual. Se você for estudar um pouco sobre pornografia, por exemplo, né, que é uma forma de impureza sexual, né, é o que a Bíblia chama, esse termo dentro do contexto bíblico, de algumas palavras bíblicas, é o termo porneia, é o termo grego para prostituição, né, é o termo chamado porneia. A porneia, na verdade, é um termo muito grande, é um termo muito abrangente, sabe? Ele engloba desde pecados sexuais, né, entre homem e mulher, quanto adultério, quanto... enfim, imagine pecados sexuais, é um termo muito abrangente, é um termo... É daí que o porneia surgiu a pornografia, né? Daí que surgiu o termo pornografia, de porneia, que veio do grego. Então, a pornografia, dentro desse contexto de porneia e de imoralidade sexual, é, na verdade, um grande problema, né? Alguns dados... eu, quando fiz um estudo sobre isso, já faz algum tempo, né, acho que foi 2016, eu acho, 2015, eu me lembro muito que eu fiquei debruçado por muito tempo sobre esse assunto, né, porque eu vou falar um pouquinho mais para frente por que eu me debrucei sobre esse tema, eu achei interessante e acabei entrando e fui embora, né, mas eu quero mostrar algumas coisas aqui para você dentro do contexto de pornografia, né, de porneia, desse que a gente estava falando. Tá? Se você quiser, eventualmente, depois eu vou disponibilizar esse arquivo aí para quem quiser, tá? Dentro desse link aqui, né, isso aqui é uma organização, josh.org, né, e o projeto chama Just One Click Away. Isso aqui significa, em português, a distância de um clique. Né? Eu coloquei esses termos em inglês, mas depois eu vi que tinha em português, só que meu tempo estava curtinho e eu não mudei, tá? Peço desculpas aqui, mas eu vou traduzir mais ou menos o que quer dizer cada dado estatístico desse. Diz assim, ó, sobre a pornografia. Percebe o que a gente estava falando agora? A gente chegou no ápice do problema, que é a impureza sexual. Então, diz assim, 1 em 4 pessoas, né, 1 em 4 pessoas que fazem buscas online estão procurando por pornografia. Ou seja, 1/4 das pessoas que estão hoje na internet procuram por pornografia. Né? A cada segundo, 30 mil pessoas estão visualizando pornografia. A cada segundo. A idade a idade de primeira exposição, né? A idade média de primeira exposição é em torno de 11 anos. É o que diz esse do meio aqui, né? Então, 30 mil pessoas a cada segundo, a média de exposição começa aos 11 anos. 11 anos, a gente está falando de crianças. Tá? A pornografia, esse agora de baixo aqui, a pornografia aumenta os casos de infidelidade matrimonial a uma taxa de 300%. Em 56% de todos os casos de divórcio, uma das partes tem um interesse obsessivo por sites pornográficos. Esses dados estão nesse site aqui, ó. Lá nesse site, você vai encontrar um videozinho, que é um videozinho muito interessante. Eu não quis baixar para não ficar muito monótono, mas depois você vai lá, Just One Click Away, a distância de um clique. Né? Tem em português, você vai conseguir ler numa boa. Então, tem um vídeo que mostra a influência da pornografia de uma forma muito lúdica. Eu adoro esse vídeo, porque ele é bem ilustrativo. Né? E aí mostra sobre um cara casado, sobre uma jovem, sobre uma criança. Gente, a exposição à imoralidade sexual, ela começa aos 11 anos, em média. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas em média 11 anos. Você percebeu que a sexualidade, além de entrar em impurezas, passar do limite, ela está tomando uma proporção muito grande de imoralidade, ao ponto de as pessoas estarem mais interessadas no relacionamento íntimo com um computador, com pornografia online, com pornografia midiática, né, em mídias, em revistas, em celular, em internet, do que com pessoas.
Olha como isso é danoso. Isso a Bíblia diz em Gálatas 5, né, fala que isso é um dos frutos da carne, essa impureza. Olha como a sexualidade que a gente viu no começo, que alguém colocou até um comentário, hoje está tão romântico, né? Achei bacana. Né? Alguém colocou aquela pureza da sexualidade entre um esposo e a esposa está começando a deteriorar no nosso tempo. Sabe por quê? Aquilo que eu falei no começo é válido ainda, porque a gente não está falando sobre isso nas igrejas. Eu louvo a Deus por um estudo sobre esse, porque a gente tem a oportunidade de abrir as portas e escancarar e dizer assim, ó, é isso que está acontecendo. Vocês precisam ver isso. Vamos voltar lá para o nosso slide, tem mais. Aqui mais dados, né? Dados anti-pornografia. Isso aqui também é um grupo que as referências estão aqui embaixo, se você depois quiser. A maioria está em inglês também, né? E diz assim, estatística de consumo de pornografia na internet. A cada segundo, de novo, 28.258 usuários estão assistindo pornografia. Olha só, a quantidade de gente. 30 mil na outra, nesse aqui, em média, 28 mil. 3 mil dólares está sendo gasto em pornografia na internet por segundo. 3 mil dólares por segundo, irmão. 372 pessoas por segundo estão digitando a palavra pornografia em sites de procura. Em média, 70% homens, 30% de mulheres. 25% de todas as consultas de mecanismo de pesquisa, ou seja, do Google, do Yahoo, do Bing, do seja lá o que for, né, estão relacionados à pornografia. 1/4, gente, das pesquisas da rede mundial de computador é pornografia. Ou cerca de 68 milhões de consultas. 35% de todos os downloads estão relacionados com pornografia. Site pornográfico recebe maior tráfego de links do que Netflix, Amazon e Twitter juntos por mês. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico é criado nos Estados Unidos. Em 2016, 4 bilhões e 599 bilhões, 4 trilhões e 500, em média, 4 trilhões e meio de horas de pornografia foram assistidas no maior site pornográfico do mundo. A pornografia é a indústria mundial estimada em 97 bilhões, cerca de 12 bilhões de dólares dos Estados Unidos. E aqui o dado mais horrível que eu acho. Os motores de busca, ou seja, os sites de busca, recebem 116 mil consultas por dia relacionados à pornografia infantil. Exploração sexual de crianças gravada é um negócio online de mais rápido crescimento. Pornografia infantil é uma indústria de 3 bilhões de dólares. Percebeu que a gente passou da conta? Percebeu que a gente está passando do limite? Aquilo que originalmente foi programado por Deus para ser uma coisa pura, perfeita, agradável, bonita, envolvente para um casal, se tornou uma máquina de matar pessoas. Gente, esses dados são horrorosos. Esses dias apareceu na televisão, não sei onde vocês estão, se vocês viram essa notícia, uma menina que saiu de Brasília e foi parar no Ceará. Uma adolescente, acho que 13 anos ela tinha. 13 anos. Uma menina. Foi parar no Ceará, certamente por causa de algum tarado. Lembra que eu falei para você? Isso é um ciclo. Eu fiquei muito feliz com o tema, porque o tema ele cria um círculo perfeito de escalonamento de fatos. A gente primeiro, lembra, impureza, a gente colocou uma coisa que não pertence àquilo. Depois, a gente tem a passagem do limite, a gente exagerou na conta. E agora, a gente tomou uma propulsão de um vulto, de uma impureza sexual tão grande, sabe? Que está permeado nas artes, na literatura, na televisão, nas escolas, nas ideologias, na política. Tá em tudo. Ficou permeado. Esse livro aqui, ó, é o livro que eu li quando eu estava fazendo esse estudo. Chama Your Brain Porn. Eu vou traduzir mais ou menos aqui. O seu cérebro, a sua mente na pornografia. A pornografia na internet e a emergência da ciência do vício. Esse livro,
Ele é muito interessante porque esse Gary Wilson é o cara que fez esse site, Your Brain on Porn. É um site, na verdade, que virou um livro e fala... E ele não é cristão. O mais engraçado é que não é um livro cristão, não é um site cristão, não é um site de autoajuda. É um site que o cara criou porque ele viu que o aumento da pornografia no mundo estava aumentando de uma maneira tão grande. Gente, indústria pornográfica vende mais do que a indústria bélica. Vender arma é menos rentável do que vender pornografia. A gente viu naqueles dados. Olha só. Então, esse cara fez esse com relatos de pessoas, sabe, que eram viciadas em pornografia. Esse cara fez esse livro e escreveu relatos de pessoas, de como era a vida dessas pessoas quando tinham o vício da pornografia. Esse livro, se você entra nesse site, o link está embaixo, né, tá aqui embaixo o link, né, www.yourbrainonporn.com, português, tem como você converter para português também. Então, se você baixa esse livro e você lê os relatos, sabe, você fica assim, meu Deus do céu, onde é que a gente chegou por causa da pornografia? Por causa desse dano que tem sido irremediável, principalmente para os nossos pequenos. Para a gente que já tem uma fé formada, estabelecida, já é muito complicado pensar assim. Imagina para os nossos pequenininhos, para os nossos filhos, que estão sujeitos à pornografia infantil. Onde é que a gente chegou, gente? O plano de Deus lá no início mudou? Obviamente não. Olha só. Esse desenho aqui que eu fiz é o ciclo vicioso. A gente começa com a impureza, aquilo que era puro se torna impuro, vai para a libertinagem, que é passar do limite, e a gente chega à impureza sexual, e o pior de tudo é que a gente volta para a impureza. E isso gera escravidão. Era aqui que eu queria chegar. De tudo isso que eu falei, o mais importante que eu queria chegar para você é na escravidão. Quando você se envolve nesse ciclo vicioso, onde você coloca a sexualidade de uma maneira impura, agressiva, danosa, perigosa, né? Você entra em um ciclo onde você não consegue sair. Nesse livro que eu falei agora, ele fala sobre isso. Você entra em um ciclo onde você não consegue sair mais. Sabe? Então, você acaba se tornando dependente daquilo. Aquilo se torna um vício para você. Assim como é vício em drogas, em bebida, em jogo, em, sei lá, em roubar, em sei lá o que for. Né? É uma ciência do vício. Esse livro fala sobre a ciência do vício. Ele fala como os mecanismos no cérebro funcionam, aí é uma parte muito técnica, mas é bacana de ler também, fala dos relatos, sabe? E se torna um vício. Você entra num ciclo onde você não consegue mais sair. E aí eu pergunto para você, você se tornou livre ou escravo? Você se torna escravo. Liberdade e escravidão. Alguém conhece esse cara aí? O da esquerda? Esse rapaz negro aí? Muita gente conhece ele como o pai do Chris. Né? De todo mundo odeia o Chris. Eu gosto muito dessa série, eu acho muito bacana. Né? Mas o nome desse cara é Terry Crews. Terry Crews. Esse cara, ele era jogador de futebol americano. E ele depois se tornou ator, né? A gente vê ele em vários filmes, né? Alguns filmes de tiro, né? De guerra, que é aquele Os Mercenários. A gente vê ele em alguns outros... As Branquelas, né? Que é um filme de comédia, muito engraçado. Então a gente vê ele em vários filmes. Só que ele tem uma característica, e eu descobri isso vendo em 2015, eu acho, 2016, foi o que me levou a buscar um estudo mais aprofundado sobre pornografia. Eu cheguei até ele porque eu vi uma notícia que a GVT, né, que é uma fornecedora de serviços de internet, havia bloqueado o acesso para um site pornográfico, e as pessoas estavam horrorizadas, né? Na época eu não sabia muito qual era o site, né? Ele até citou o site, eu acho que não convém citar aqui, mas ele até citou o site. E aí eu fui ver e vi que era um site pornográfico. Eu falei assim, gente, as pessoas estão brigando para assistir filmes pornográficos, sabe? Se por algum motivo a GVT ela tinha censurado o limite de troca de dados, as pessoas estavam brigando porque queriam assistir pornografia na internet. E aí eu cheguei até o Terry Crews, né, pesquisando, aí eu me interessei pelo assunto, comecei, por que as pessoas têm tanto esse afã por
pornografia, e porque tem esse afã de buscar esse tipo de mídia. E aí eu encontrei o Terry Crews, e o Terry Crews, eu sou um cara eu sou fã desse cara, né? Eu sou uma pessoa que adoro ele, adoro o trabalho que ele faz, eu adoro o modo como ele se porta, sabe? E ele foi a público dizer que ele tinha sido liberto do vício de internet. Se você procurar no YouTube, né, você vai encontrar alguns vídeos que ele falando antes, depois, de como ele ficou liberto, de como a pornografia atrapalhou a sua vida sexual. Sabe por que isso aí atrapalhou a vida dele, gente? Porque ele era escravo, ele não era livre. Ele achou, às vezes a gente tem um conceito de liberdade muito diferente do que de fato é, né? A liberdade, ela muita gente acha que a liberdade, e essa época de carnaval, então, é um frisson de liberdade. Não, a liberdade é eu poder fazer tudo que eu quiser, né? E a liberdade, na verdade, não é isso, né? A liberdade é, na verdade, você não fazer, ou melhor, muita gente acha que liberdade é fazer aquilo que quer, né? E a liberdade, na verdade, não é isso. A liberdade é, na verdade, não fazer aquilo que você quer fazer, porque você é livre para não fazer. Percebe? Isso é que é ser livre. A liberdade é, na verdade, isso. A Bíblia é muito enfática quando eu falo que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O que ele está dizendo é que você é livre para fazer o que você quiser, mas nem tudo você pode fazer, né? A Bíblia é muito enfática nesse conceito de liberdade. E aí eu quero encerrar falando sobre esse filme que está do lado direito aí, né? Falei do Terry Crews, que era viciado em pornografia, e agora desse filme aí, Um Sonho de Liberdade. Esse filme é simplesmente incrível. É um filme de 1994, é um filme que eu adoro, está na minha lista dos top 10, né? Um Sonho de Liberdade. E conta a história de um cara que foi preso injustamente, ele era um contador, né? E o amigo dele, que é o Morgan Freeman, né? Que é o presidiário que protagoniza com ele, está preso também por prisão perpétua. Só que quando ele fica velho, ele é libertado e vai trabalhar como empacotador de um supermercado, né? Ele vai trabalhar empacotando comida, né? As pessoas passam, ele vai empacota, e aí chega um determinado momento do filme que ele levanta a mão assim, aí acena para o gerente, aí fala para o gerente, eu posso ir ao banheiro? Aí o gerente vira para ele assim e fala, olha só, sempre que você quiser ir ao banheiro, você pega e vai ao banheiro. Você não precisa ficar me pedindo para ir ao banheiro, né? E aí ele fala no filme assim, ele falou, eu pedi tantas vezes para ir no banheiro, a minha vida inteira eu fui escravo, ou seja, eu estava preso, né? Eu estava amarrado, eu não conseguia sair daquela condição de presidiário. E a minha vida inteira, então, eu tive que pedir para ir ao banheiro. Agora que eu estou livre, eu não consigo ir ao banheiro se eu não pedir. Eu não consigo fazer xixi se eu não pedir para ir no banheiro. Percebe como a escravidão ainda permanece na cabeça desse personagem, né? A escravidão, ele agora é uma pessoa livre, agora ele pode ir para onde ele quiser, ele pode fazer aquilo que ele quiser, só que a escravidão continua dentro da cabeça dele. Ele é livre no corpo, mas não é livre no modo de pensar, sabe? E assiste esse filme, ele é muito bom. Esses filmes que eu falei, Tráfico Humano, que a Van já levantou a bola aí do Tráfico Humano, é muito, muito bom, assim, bom no sentido de mostra do que é a indústria pornográfica. Eu tenho certeza que você vai ver a indústria pornográfica com outros olhos, né? Veja a história do Terry Crews, a história dele é incrível, né? Até mais velho ele foi assediado. Leia, é bacana demais, eu sou fã dele, né? Veja esse filme, O Sonho de Liberdade, é incrível também. Tá? Mas o que eu quero acabar, e é o topo, é o clímax desse estudo, eu creio que é exatamente isso que a gente falou. Prometem-lhe os falsos mestres, prometem-lhe a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do que o venceu. Gente, se você é vencido pela impureza, se você é vencido pela lascívia, se você é vencido pelas drogas, se você é vencido pela prostituição, se você é vencido pela mentira, pelo roubo, por seja o que for, você não é livre, você é escravo, porque você foi vencido por ela. Se você acha que a sexualidade sem limites, né? E aqui eu estou falando para um público que vai ficar no YouTube aí, para todos que podem ouvir esse estudo. Se você é vencido por uma coisa, você não se torna livre. Se você não consegue deixar de fazer essa coisa, você não é livre.
Você é escravo. Porque o escravo ele não pode escolher não fazer. Ele tem que fazer. Percebe que o escravo ele não pode escolher tomar banho de sol. Ele só toma banho de sol se o dono permitir. Isso não é ser livre. Se você não consegue ficar livre de vício, se você não consegue ficar livre da impureza sexual, da libertinagem, da impureza de uma forma geral, você não é uma pessoa livre, você é uma pessoa escrava disso. Só que eu tenho uma boa notícia. E esse é o cerne de toda a Bíblia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está no capítulo 5 de Gálatas, que diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não torneis a colocar debaixo de jugo de escravidão. Eu quero encerrar com esse versículo, porque ele solto parece uma coisa estranha, mas eu vou te contar uma história onde esse versículo está inserido. Antigamente, um escravo, ele se tornava escravo por vários motivos. Né? No contexto bíblico, ele se torna escravo por vários motivos. Porque ele foi vencido na guerra, porque ele tinha que pagar uma dívida, ele não tinha como, e ele pagava com a servidão. É claro que o escravo era diferente do nosso contexto de escravo no Brasil. Né? O escravo lá no Oriente Médio, né, era diferente, né, na região da Cisjordânia, é diferente do contexto que a gente tem de escravo aqui no Brasil. Mas ele se tornava escravo, ele ganhava muito pouco, ele fazia o que o dono mandava, não tinha como opinar, né? Então, os escravos eram assim. E aí, o que acontecia? Se uma pessoa, o dono de escravos, né, aquele que era dono de escravos, ele trabalhasse com um escravo em que ele gostava muito, ele queria libertar esse escravo, né? Ele queria dar alforria a esse escravo, ele podia fazer isso, afinal de contas ele era o dono do escravo, né? Ele era quem mandava, aquele escravo era a propriedade dele. Mas o cara trabalhou tão bem, ele foi tão bom, serviçal, e ele quer agora dar liberdade. Eu vou te dar um prêmio, às vezes era um prêmio no final da vida, né? E aí era um prêmio que ele queria dar, e ele dava aquele prêmio para a pessoa. E aí ele escrevia uma carta, uma espécie de uma carta de alforria. Né? O dono do escravo chamava o escravo e falava: olha só, agora eu vou te dar a carta de alforria. Então ele pegava um papel, ele escrevia nesse papel e dizia assim: para a liberdade. Nesse papel estava escrito isso: para a liberdade. E aí o que aquele escravo fazia? Esse papel não dizia que ele estava totalmente livre. Não dizia que ele estava totalmente livre. Ele tinha que fazer uma outra coisa. Aquele escravo, de posse daquele papel que dizia que o dono estava dando para a liberdade, ele ia até o templo do Deus do dono. Olha só, presta atenção nisso. Ele, com aquele papel, ele ia até o templo do Deus do dono e o sacerdote chancelava aquele papel. E agora, o escravo, ele não era mais escravo de um homem, mas ele era escravo do Deus do dono. Quando Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e eu vou botar de novo para a gente ler: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não vos torneis a colocar debaixo de jugo de escravidão. Quando Cristo nos traz para a liberdade pelo seu sangue, quando Cristo nos traz para a liberdade e nos tira daquele jugo de escravidão que eu falei, que é a impureza sexual, a libertinagem, a impureza, e torna aquele ciclo de escravidão, Cristo nos tira de lá e nos faz propriedade sua. Porque antes, escravos do pecado, agora escravos de Cristo. Gente, esse versículo, ele fala muito comigo. Muito, 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 muito. Porque fala de uma liberdade que não tem limites. É uma liberdade que Deus te dá. E como a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de uma liberdade onde a gente pode usufruir daquilo que Deus fez. Claro, dentro daquilo do que Deus determinou. A gente está falando de sexualidade. É daquela sexualidade que a gente leu lá no começo. A gente está falando da sexualidade à luz da Bíblia. Uma sexualidade pura, uma sexualidade de envolvimento. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero te dizer um negócio. Quem é que pode te colocar de novo sob jugo de escravidão? Você agora é propriedade de Cristo. Você agora pode viver uma sexualidade plena. Quem pode te colocar de novo sob jugo de escravidão? Você mesmo. É por isso que Paulo é muito enfático quando diz:
não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Meus irmãos, o assunto é muito amplo. Muito amplo. Muito amplo. Se a gente fosse destrinchar cada versículo, se fosse contar histórias, aqui a gente ia encontrar muitas histórias. Mas o que eu quero dizer para você é que uma sexualidade pura tem Cristo sobre ela. Uma sexualidade que é pura e agradável a Deus tem o guarda-chuva de Cristo. Aquilo que Deus preparou para a gente é uma vida com plenitude, é uma vida de liberdade. E é uma vida de liberdade, onde eu posso escolher fazer aquilo que eu não quero fazer. Ou melhor, aquilo que eu quero fazer. Para muitos homens, ter 10 mulheres na cama com ele é lindo. Passou da conta. Ele tem que voltar para uma liberdade, onde ele escolha não fazer isso e ser homem de uma única mulher. A gente vê isso com os jovens. O jovem pode acessar a internet e sites pornográficos e entrar nesse ciclo vicioso? Pode. Ele deve? Não. Sabe por quê? Porque ele pode escolher fazer aquilo que eventualmente ele quer fazer. E isso é ser livre. Porque se ele acessa esse tipo de site, o que ele está fazendo é ser escravo. Porque ele não consegue dizer não. O que ele está fazendo é se tornando escravo dos seus próprios desejos. E não com a liberdade que Cristo deu para ele. Pastora Silvia, é isso que eu tenho para falar. Eu me alonguei, não queria ter me alongado tanto, mas agradeço pela oportunidade, tá? E estou aqui. Obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês, que me aturaram até agora. Fernando, foi de excelência como sempre, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, assim, a gente vai só crescendo, aprendendo, vai recebendo do Senhor conteúdos, porque em muitas coisas a gente sabe, a gente lê, mas a gente não consegue fazer essa junção que você faz. Você é professor, né? Você é mestre, você é professor, você tem o dom, e quando você começa a falar, aparece assim, as cacholinhas vai começando a se juntar, vai dando tudo certo. E isso eu acredito que é dom, né, gente? É dom que tem pessoas que fala, e você não entende nada do que a pessoa falou. E a gente passa por uma aula dessas aqui já cheios, né? Cheios da palavra. Bem, o que eu queria, esse versículo que o irmão falou no final, eu uso muito quando as pessoas, que isso foi criado por homem, essa questão do livre-arbítrio, de onde que veio, né? As correntes teológicas, livre-arbítrio, e as pessoas falam livre-arbítrio, e assim, eu nunca acreditei nisso, porque eu não tenho competência de dirigir minha vida, eu não tenho uma competência. Então, eu deixo nas mãos daquele que me conduz, né? Então, quando você ouve, né, entende, né, todo esse contexto, aí você entende realmente essa história de livre-arbítrio é totalmente humana. Foi criado para a pessoa utilizar, né, dos seus desejos desenfreados para fazer, né, o que ele acha que é certo e já está no pecado, já está engodado, né, já está aprisionado, porque realmente a pessoa, quando ela tem esse novo nascimento, ela deliberadamente ela faz a vontade de Deus, e isso que é a liberdade. Então é o natural, né, irmão? Exatamente. Não tem o espírito vai confrontando, né? Exatamente, aí eu escolho fazer isso, eu escolho não fazer. Eu não entendo uma pessoa em sã consciência, sabe? Consciência rejeitar a graça, rejeitar Jesus. Então, se a pessoa rejeita, já está sob alguma influência que não é, né, não é saudável. E quando falava da escravidão, eu só lembrava que é tudo como você falou mesmo, pastora Silva, tudo na história a gente vai relacionando e vai vendo. Próprio, não da escravidão, né, no Oriente Médio, escravidão que nós vamos estudando, mas especificamente da escravidão, né,
das origens africanas, que foi o que aconteceu, né, aqui no nosso país. Quando aconteceu toda a questão da libertação, né, desse povo, eles não sabiam para onde ir, eles não tinham para onde ir, eles tinham a liberdade, mas eles não tinham terras, não teve reforma agrária, eles não tinham escolaridade, eles não tinham educação, eles não tinham para onde ir. Então foram dezenas, centenas de pessoas no nosso país todo, e vamos falar do mundo, mas eu vou frisar aqui no nosso país, que foram libertados por pressões internacionais de uma lei, e elas não foram preparadas, quer dizer, novamente um plano também, né, do maligno. E aí nós sabemos como que isso acabou, né, subindo para o morro, aí toda essa história, né, desapropriação, né, da parte antiga dos centros, né, do Rio de Janeiro, né, de lá da Bahia, de alguns locais, e de tudo, porque quando você vê, lá os morros, né, impera o tráfico, impera a droga, aí você vai ver lá a questão espiritual, você vai lá desde o iniciozinho, tudo tem uma ligação, não aconteceu de um dia para o outro, de um minuto para o outro, né, tudo tem um linkzinho, tem uma legalidade, tudo ali já era um plano, né, já era um processo, que ele não é só antropológico, ele é espiritual também. É isso, gente. Se a gente for falar, vai demorar muito mesmo. Então, irmã Sula, por favor. Foi uma bênção, irmão. Muito obrigada. Fiquei aqui caladinha. E dessa vez eu nem dei conta de anotar nada, não. Eu só fiquei escutando e pensando como que o diabo ele é sujo, não é por falta d'água, né? Ele pegou uma coisa linda que Deus fez e banalizou o negócio todo. Verdade. Acho que eu estava pensando mais era nisso. É um negócio tão bonito, uma coisa tão sem explicação, de tão perfeito que é, e ele transformou numa bagunça, usando para destruir as pessoas, e infelizmente muita gente é fraco nessa parte, né? Infelizmente. Mas Deus está no controle de tudo, vai libertar todo mundo. Amém. Eu creio que todo mundo vai conseguir lutar contra, é difícil, não é fácil, mas com Deus na direção dá tudo certo. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Aqui nada somos, nada temos, Senhor, mas pela tua palavra que nos mantém de pé. Senhor, que possamos a cada dia nos debruçar sobre ela, Senhor, entender a tua voz, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar para nós, Pai, que ela seja o norte e o destino da nossa vida. Senhor, abençoa todos os irmãos, ó Deus, que ficaram até agora. Senhor, abençoa aqueles que não puderam ver, aqueles que irão ver ainda, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir os seus entendimentos, ó Deus, Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, ó Deus, porque de nós mesmos nada temos, Pai. Obrigado por tudo, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e te agradecemos por esse trabalho, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Fernando, um beijo no coração. Obrigado, professor. Até logo. Um prazer. Amém. Tio. Mais uma aula maravilhosa. É tio Fernando, né, pastora? Quando eu falei, eu lembrei do senhor por causa da campanha Soberania de Deus e a gente pegou o costume de chamar tio Fernando. Pode chamar, que eu adoro, eu adoro. Tio Fernando tem 1,90 m. É baixinho que sou, né, tio? Tio, dá um abraço aí na família. Dá um abraço na esposa por nós, tá? E fica a nossa gratidão aqui mais uma vez. Amém, louvado seja Deus. Amém. Uma boa noite de sono a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos, bom descanso. Fiquem com Deus.